algumas palavras no final do evento. Estão também connosco na mesa, embora não esteja planeado fazer uso da palavra, mas poderão intervir caso queiram. O Dr. António Oliveira, diretor de Serviço de Ortopedia no Centro Hospitalar do Porto, professor de Catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas, Adolfo Salazar, e presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia no biênio 2015-2016, que nos deu a honra de financiar esta obra, e o Dr. Beja Afonso, administrador do Hospital da Luz Coimbra, a quem agradecemos a disponibilização do espaço e o apoio dado à realização deste evento. Agradeço a vossa presença, em especial na presença de todos os que se juntaram a nós neste evento. O meu nome é Ana Gaspar, sou editora adjunta da LIDEL da área da medicina, enfermagem, veterinária e saúde em geral. Irei dizer algumas breves palavras sobre o livro, que já foi-nos proposto pelo Dr. Luís Teixeira, pelo Dr. Bruno Maia, que com todo o entusiasmo nos descreveu a obra logo desde o início, e esse entusiasmo contagiou-nos a nós todos, a toda a equipa que foi acompanhando a obra, e foi também motivando para, em conjunto também com o Dr. Bruno Maia, darmos uma constante colaboração no sentido também de irmos cumprindo os timings que nos propusemos desde o início. Foram coordenadores muito presentes, apesar da vida complicada que todos costumam ter, e nesse sentido agradecemos o vosso empenho. Este livro tem 12 capítulos, 28 autores das várias áreas da medicina, ortopedia, neurocirurgia, traumatologia, fisiologia, neuroradiologia e anestesiologia, que transpuseram para a obra o caráter multidisciplinar essencial ao tratamento das principais patologias da coluna vertebral. Aproveito para felicitar e agradecer a todos os autores os excelentes capítulos e toda a colaboração ao longo da escrita e depois da produção da obra. Esta obra apresenta as principais alterações degenerativas da coluna vertebral, dando relevância a uma abordagem diagnóstica sistematizada e moderna, apresentando algumas das mais recentes inovações tecnológicas conducentes às melhores opções de tratamento. Acreditamos que será uma obra útil a diversos especialistas e que vá aos interesses dos seus leitores. Direi também, por fim, algumas palavras em relação à LIDEL. Em março completámos 55 anos dedicados sobretudo à divulgação do conhecimento científico. Como penso que muitos saberão, começámos como distribuidores escolhidos em Portugal de prestigiadas editoras internacionais e há 30 anos lançámos na edição, publicando obras conceituais de especialistas nacionais e internacionais e também de outros países dos PALOP, Brasil e outros, mantendo a atividade de edição e também de distribuição de diversas autoras nacionais e internacionais. Os nossos livros são reconhecidos pelos leitores com bibliografia atual e credível, isto porque damos especial relevância ao rigor e à qualidade e porque trabalhamos com colaboradores profissionais experientes e autores de notável competência, como é o caso também desta obra. Editamos cerca de 100 livros por ano, a juntar aos 750 que temos atualmente em venda e não queremos ficar por aqui. Queremos continuar a desenvolver o nosso catálogo. Desculpe, estão-me a dizer que não se ouve lá atrás. Não? Obrigada. Queremos continuar a desenvolver o nosso catálogo e a nossa família de autores, estando sempre disponíveis para analisar projetos editoriais viáveis e assim contribuir para a expansão da bibliografia científica em língua portuguesa. Os nossos livros são presentes não só em Portugal, mas também nos países de expressão portuguesa, onde temos diversos parceiros, e os nossos métodos de ensino português para estrangeiros permitem-nos chegar a todos os cantos do mundo onde temos distribuidores. Somos constituídos por várias empresas e marcas que poderão encontrar no nosso catálogo ou no nosso site, que aconselho a visitar. Agradeço a presença de todos e passo então a palavra ao professor Dr. Guimarães Consciência, que irá apresentar a obra. Obrigada. Eu julgo que o púlpito não está a funcionar de som.
Eventualmente. Recapitulando, boa tarde a todos. Melhor segurar aqui com o outro lado. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar esta apresentação do livro cumprimentando naturalmente os membros da mesa. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Secção Regional do Centro de Ordens Médicos, o Dr. Carlos Cortes. Queria cumprimentar também o Dr. Beja Afonso, administrador do Hospital da Luz, o Sr. Professor António Bandeira, os coordenadores destes livros, o Dr. Luís Teixeira e o Dr. Bruno Maia, e os restantes autores do trabalho, cumprimentando também ainda todos os colegas, amigos e restantes pessoas presentes aqui neste auditório. Eu devo dizer-lhes que, quando fui convidado para fazer esta apresentação, achei que tinha uma tarefa facilitada. E facilitada porque tinha a meu cargo a apresentação de um livro que se reporta a patologia, uma das patologias mais comuns nos nossos dias, e que afeta uma margem significativa de pessoas no mundo inteiro. Pois é um livro que foi escrito por uma equipa editorial ampla, pluridisciplinar, com um notório conhecimento científico e com um significativo poder de síntese, que também é difícil, como sabemos, encontrar em simultâneo. E além disso, last but not least, integrava um prefácio realizado por um amigo, mas sobretudo por um ilustre ortopedista, diretor de um serviço de ortopedia nacional prestigiado e, portanto, um conhecedor profundo da patologia. Aliás, penso que vou ter a oportunidade de referir a espaços como e porquê também subscrevo algumas das suas opiniões. No entanto, não começou por ser uma tarefa fácil, porque deslocar-me de Lisboa para aqui a esta hora não é de modo nenhum fácil. Vou dizer-lhes que ainda fui para atravessar o trânsito. Quais são os destinatários desta obra? Eu li atentamente o trabalho, como era a minha obrigação, e ficou uma convicção de que, de facto, este trabalho se destina a um leque muito alargado de pessoas de vários quadrantes, mas que vai integrar sempre médicos generalistas, naturalmente, fisiatras, reumatologistas, anestesistas, especialistas de ortopedia infantil ou ortopedia geral, e também outros profissionais de saúde que, naturalmente, tenham todos o mesmo interesse, aprofundar os seus conhecimentos nesta área. E este facto, em meu entender, sublinha desde logo o interesse geral que se pode ser atribuído a este livro. Depois, em termos de aspecto gráfico, eu acho que a qualidade da impressão é de facto digna de registro. E eu cumprimento naturalmente os autores e os editores. Importa também referir que este livro tem uma capa interessante, apelativa, na autoria de José Manuel Reis, com uma fotografia de Kaliski, eu tenho dificuldade em pronunciar, espero que esteja a pronunciar bem, que surge assim como uma espécie de um aperitivo para o interior, que é, eu confirmei, de fácil leitura, está de facto em harmonia com um conjunto extenso de imagens de qualidade, tudo isto consequência de uma paginação muito bem concebida. Quanto aos assuntos abordados, eu devo dizer-lhes que a patologia degenerativa da coluna vertebral norteou toda a minha carreira universitária. Foi uma forte presença nas minhas provas de aptidão pedagógica, nas minhas provas de doutoramento e nas minhas provas de agregação. Eu compreendo que me sinta satisfeito por poder estar aqui a apresentar esta obra. Porém, compreendendo que toda a investigação e produção científica nesta área serviu também para me revelar deficiências do conhecimento atual, percebemos, portanto, a oportunidade e utilidade deste trabalho, que ao abordar uma patologia comum, mas em muitos aspectos ainda mal conhecida, diagnosticada ou até mesmo tratada, poderá de alguma forma contribuir para uma melhoria da situação atual. Aliás, tive a oportunidade de realizar recentemente uma conferência num congresso internacional intitulada
Lumbar Degenerative Disease, a good asset for investment in future research. Nessa comunicação, após uma referência aos muitos avanços do conhecimento na área da doença degenerativa discovertebral, deixei claro que muito falta ainda percorrer para oferecermos aos nossos doentes tudo o que eles procuram e nós ambicionamos proporcionar. Considero, portanto, que neste contexto é de aplaudir o lançamento de uma obra precisamente sobre esta patologia, a patologia degenerativa da coluna vertebral. Quanto ao livro propriamente dito, e o livro que agora vou apresentar, ele inclui 12 capítulos. 12 capítulos têm uma característica muito interessante. Eles acompanham serenamente o leitor na procura do conhecimento, enquanto o estimulam a ir mais longe, na ânsia de complementar, assim como que à la carte, o conhecimento já adquirido, eventualmente até através de outras obras mais específicas. É uma qualidade importante. Sobre o conteúdo dos capítulos que o incluem, e sem querer, obviamente, escrever agora aqui um outro livro no momento em que estou a apresentar este, gostaria apenas de salientar os aspectos mais importantes. No fundo, pequenos detalhes que funcionam como um amuse-bouche para aguçar certamente a curiosidade do leitor. É isso apenas que eu digo. No capítulo sobre patologia degenerativa da coluna lombar, faz-se uma descrição da epidemiologia da lombalgia e dos aspectos relacionados com a sua incidência e prevalência, sublinhando ainda a frequência e relevância de um sintoma que, como todos sabemos, é muito frequente. Isto pode mesmo atingir, uma vez na vida, cerca de 80% da população mundial. Seguem-se a etiologia, o diagnóstico diferencial, onde, com muito agrado pessoal, são também referidos, embora agora aqui com pena de uma forma fugaz, mas são referidos os conceitos bem atuais ligados aos chamados fear beliefs e às teorias de dor, espasmo de dor ou adaptação da dor. São critérios atuais que importa registrar. No entanto, é com a descrição da patologia que é mais frequentemente responsável pelo aparecimento da lombalgia que me parece ser providenciada uma orientação para o leitor menos escrito, o qual, à boa maneira francófona, pode até ainda sedimentar o conhecimento adquirido com a leitura extensa da tabela anexa, que é uma característica interessante também. Além disso, entramos em aspectos mais específicos, explicando, através da descrição dos diferentes sinais de alarme, as chamadas flags, as red flag para a gravidade, a orange flag para os aspectos psiquiátricos, o yellow flag para os psicológicos, a blue para os aspectos sociais e a black para os ocupacionais. Aqueles que estão menos familiarizados com a patologia, poderá parecer um conjunto de cores sem grande expressão, mas para quem está habituado a tratá-la, percebe que isto é uma outra dimensão na análise do problema. Permite uma melhor avaliação e caracterização da dor inespecífica de origem lombar. Para surpresa de muitos, a doença degenerativa discovertebral inicia-se na adolescência. Eu tenho pena, se calhar, de chamar a atenção para isto a alguns dos mais novos que estão na sala. As alterações degenerativas iniciam-se cerca dos 15 anos de idade. E é curioso que este processo degenerativo discal, o processo degenerativo que acompanha essa doença, a manifestação da doença, condiciona alterações estruturais que vão facilitar o aparecimento de hérnias discais, as rupturas do ânus com protusão do núcleo pulposo. Compreendemos então porque, a propósito disto, que acabo de lhes referir, se incluem aqui agora, nesta fase a que me estou a referir do livro, noções de anatomia, fisiopatologia, clínica, terapêutica, com relevo nesta terapêutica das técnicas MIS, e eu felicito também os autores por isso. São técnicas do meu inteiro agrado e devo dizer-lhes que integram a minha prática clínica há já quase 25 anos. É de conhecimento geral que a doença degenerativa discovertebral não atinge apenas o segmento lombar. E a frequência e os aspectos clínicos associados às alterações diagnosticadas no segmento cervical
justificam, em meu entender, a sua inclusão nesta obra em detrimento, por exemplo, da utilização dorsal. O leitor pode então aprender ou rever, se for o caso, a epidemiologia, a fisiopatologia, a história natural da doença, a clínica e as características de uma eventual lesão medular, a geologia exploratória, diagnóstico diferencial e, finalmente, o próprio tratamento da doença degenerativa discoportural. Outro aspecto interessante é sabermos que a doença degenerativa discoportural progride. Esta não é uma novidade, é uma verdade pela Palice. Mas progride ou não, à margem das eventuais previsões mais ou menos científicas que aqui e ali se vão fazendo, mas que nunca conseguiram ser suficientemente exatas para contribuírem ou para constituírem um motivo de grande preocupação na vida dos nossos doentes. Não obstante, a carga genética de cada um de nós, a forma como entendemos viver o nosso dia-a-dia, ou a ocorrência de situações patológicas diversas, acabarão por contribuir para a ocorrência das designadas deformidades do adulto. Outro assunto muito interessante que é tratado neste livro. Elas são relativamente frequentes e, portanto, faz todo o sentido incluir neste trabalho aspectos ligados à sua definição, epidemiologia, à caracterização dos seus tipos, novas classificações, fala-se da Scoliosing Research Society ou da Schwab, mas há várias, e essa abordagem é importante por atual. Outro aspecto que não é explorado é a importância dos parâmetros do alinhamento sagital, as especificidades do tratamento conservador e mesmo do cirúrgico, aquilo que os cirurgiões vão procurando quando fazem as suas cirurgias, que o SBA esteja abaixo de 5 centímetros, que um pélvico abaixo dos 22, ou que a diferença entre a lordose e a incidência pélvica se mantenha próxima dos 10. Eu sei que estes conceitos até podem ser criticáveis, porque há outros colegas que pensam de outra forma, mas o facto de estarem aqui incluídos é chamar a atenção para eles e, portanto, abordar um assunto e um tema atual e importante para todos nós. Todos estes assuntos são, de facto, temas atuais, são relativos, são de um interesse superior para quem regularmente trata estes doentes e importa aqui claramente referir. Considero também que, nesta fase do livro, os organizadores, e eu estou caminhando lentamente do princípio para o fim do livro, decidiram abordar a problemática da espondilite anquilosante e da doença de Schorner, mas decidiram fazê-lo como que abrindo uma porta a um conjunto de outros assuntos, porventura menos ligados diretamente à doença degenerativa discoportural, mas que de algum modo condicionam a sua ocorrência. Me pareceu interessante, uma solução interessante para abordar estes temas. Refiro-me às deformidades da coluna vertebral em crescimento, da responsabilidade do meu colega e amigo Jorge Seara, onde são referenciadas cifoses, deformidades congénitas, escoliose, espondilolise, espondilolistese, embora neste grupo que eu refiro também se possam incluir os tumores da coluna vertebral, do grupo do professor José Casanova, malignos, benignos, a doença metastática. Aqui um aspecto importante para as classificações, para a classificação que são referidas, a classificação de Tomita e Takahashi, em relação que permitem uma melhor avaliação da doença e, consequentemente, uma melhor estruturação da terapêutica. É importante referir. São pilares de uma avaliação e orientação terapêutica apropriadas, que estão referidos neste livro e que importa realçar. Gostaria também ainda de associar a este grupo o envolvimento da coluna pelas doenças reumatismais, o que abre o leque de interessados neste livro aos colegas da reumatologia, patologias como a osteoartrose, a doença de Forestier, a osteoporose, a doença de Paget, a artrite reumatoide, espondilartrites, todas elas estabelecem aqui uma ponte e uma ligação com a doença degenerativa discoportural. Deste modo, acabamos por chegar ao momento do livro onde os autores optam por fazer referência àquilo que se relaciona com as terapêuticas a que vamos submetendo os nossos doentes ao longo do texto. Elas foram descritas naturalmente. Surgem aqui agora, claro, várias questões. Questões que são devidamente esclarecidas na narrativa, mas que importa identificar e referir. Refiro-me como devemos orientar a reabilitação dos doentes que têm este tipo de patologia. É uma pergunta que aferimos todos nós quando lidamos com esta patologia. Quais são as potencialidades, de facto, da avaliação radiológica e cuidados pós-operatórios? O que é que podemos fazer para melhorar o pós-operatório dos nossos doentes?
quais as complicações com que todos nós nos confrontamos. Eu só conheço 2 cirurgiões que não têm complicações, são os aldrabões e aqueles que não operam. Não há outros, todos nós temos complicações, portanto, é fundamental a inclusão destes assuntos. Todos estes assuntos são, como digo, lapidares para uma abordagem diagnóstica e terapêutica adequada de doentes com doença degenerativa disto ou aquilo. No entanto, e como é bem conhecido, por vezes, com todos estes esforços, as soluções que procuramos para os nossos doentes não conseguem ter o sucesso que pretendemos. Pelo que faz todo sentido ainda incluir aqui um debate sobre a problemática da dor que persiste após esgotarmos o nosso armamentário terapêutico e que torna, por isso mesmo, recomendável o recurso a uma consulta específica. Estou a referir, naturalmente, à consulta da dor, que não é descurada também nesta obra. Finalmente, eu reservo algumas palavras para o capítulo sobre a nova era da cirurgia admirativa. Os autores decidiram presentear-nos aqui com alguns avanços tecnológicos e previsões de melhoria que, mesmo nos mais descrentes, vai certamente despertar uma inevitável vontade de ir vivendo o futuro nos dias de hoje, sonhando descontraídamente com as delícias que a capacidade inventiva humana nos proporcionará de uma forma generalizada, num futuro que queremos bem próximo e que em alguns detalhes já coabita de facto connosco. Quero terminar agora e, ao fazê-lo, quero cumprimentar novamente, mas agora felicitando os coordenadores deste livro, o Sr. Dr. Luís Teixeira e o Sr. Dr. Bruno Maia, neles cumprimentando também e felicitando todos os restantes autores deste livro. E faço não só pelo trabalho que realizaram, faço também pela vontade que revelaram de melhorar o que existe à nossa disposição e, sobretudo, pelo resultado que obtiveram com esse esforço. Um livro que interessará certamente a muitos profissionais da saúde e contribuirá seguramente para uma melhor compreensão dos temas que lidamos. Bem-aja. Agradeço as palavras do Sr. Dr. Guimarães Teixeira e passo agora a palavra ao Dr. Luís Teixeira. Me autorizar que eu fale sentado, na Assembleia aqui presente. Feliz aquele que transfere e sabe o que sabe e aprende e o que ensina. Foi esta motivação de Cora Coralina que há cerca de 2 anos atrás nos levou a iniciar este projeto. Cientes que a maior riqueza que podemos deixar é a transmissão do conhecimento, encaramos sem falsas modéstias a vontade de preencher uma lacuna existente no panorama nacional, editar um livro sobre a patologia da coluna vertebral. Deixámos de lado protagonismos individuais e procurámos constituir uma equipa para que fosse algo completo e que estávamos cientes de que, como o famoso jogador da NBA Michael Jordan referiu, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipa ganha campeonato. Deixámos de lado preconceitos e, para além dos vários colegas de equipa que já nos acompanhavam há vários anos, na unidade de coluna Spine Center, convidámos colegas de diversas instituições públicas e privadas, aos quais reconhecíamos o talento necessário para levar a bom porto este projeto. Este trabalho não é um livro de uma unidade de saúde, mas a união de vários profissionais de diversas especialidades, de diversas unidades de saúde, em torno de um tema comum de todos, a patologia da coluna vertebral. Elementos com atividade clínica nos grupos Luz Saúde, Grupo José de Melo, Grupo Zanfio Medicina, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Tondela Viseu, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e Centro Hospitalar da Cova da Beira, deram o seu melhor contributo para fazer chegar às mãos dos profissionais de saúde
uma ferramenta eminentemente prática, acessível, que possa ser usada tanto por ortopedistas, neurocirurgiões, reumatologistas, fisiatras e por médicos de medicina geral e familiar, que são a primeira linha de diagnóstico e combate à doença e que são fundamentais para assegurar um tratamento eficaz na grande maioria da população. A nossa intenção não foi mais do que colocar nas mãos de cada profissional de saúde uma ferramenta de trabalho simples e útil que os ajuda a diagnosticar e tratar de forma mais frequente e eficaz as várias patologias da coluna que seguramente afetarão a maioria das pessoas que lhes entram no consultório todos os dias. Feita que está a apresentação do livro, com o brilhantismo habitual de quem o fez, gostaria de, em nome dos coordenadores do livro, despender alguns minutos com palavras de agradecimento. A primeira palavra de agradecimento vai para a fantástica equipa de autores que tivemos o privilégio de coordenar. Cada um, individualmente, assumiu esta obra como sua, tornando possível superar as nossas melhores expectativas. Bem-ajam por isso. Uma segunda palavra de agradecimento é dirigida aos laboratórios Bial, que fizeram a aquisição integral da primeira edição do livro, que será distribuída à comunidade médica, e para a Medtronic, que fez a aquisição da pré-edição produzida para esta cerimónia de lançamento. Nas pessoas da Sra. Doutora Inês Castro e do Sr. Dr. João Pires, aqui deixo o nosso profundo agradecimento numa altura em que o apoio da indústria a projetos científicos é cada vez mais complicado, por regras de pseudo-transparência a que querem chamar de compliance. Queria também deixar uma palavra de agradecimento aos médicos, enfermeiros e elementos administrativos que, ao longo dos últimos 5 anos, exerceram funções no Spine Center, tornando esta unidade numa das referências nacionais no tratamento da patologia da coluna vertebral. O trabalho por todos executado fez-nos acreditar que era possível ir mais longe, partilhando o nosso conhecimento e a nossa experiência. E porque não há presente sem passado, gostaria de agradecer a presença que esteve aqui do Dr. Henrique Amaral Dias, do Grupo Sanfilme Medicina. É um companheiro que fará parte da história da nossa vida porque acreditou em nós. Gostaria também de aproveitar a presença do Dr. José Manuel Teixeira, diretor clínico da Companhia de Seguros de Fidelidade, para agradecer a confiança que sempre depositou em nós, no tratamento da patologia da coluna dos vossos sinistrados. Tudo o faremos para nunca o desiludir. Olhando para a plateia, gostaria de agradecer a presença aqui de alguns dos meus mestres, com especial destaque para o professor Norberto Canha, meu primeiro diretor de serviço. Sr. professor Norberto Canha, deixo-lhe as palavras de Augusto Corrêa. Professores brilhantes ensinam para uma profissão. Professores fascinantes ensinam-nos para a vida. Uma palavra muito especial de agradecimento a todos os amigos, companheiros, colegas de trabalho que se deslocaram para estar hoje aqui connosco. A vida é feita de pequenos momentos que se tornam grandes quando compartilhados com as pessoas que amamos. Deixamos um beijo especial a todos os familiares que nos acompanham incondicionalmente na caminhada da vida, lidando, na maioria das vezes, com as nossas ausências. A vós vos confessamos em que é tudo que a frase de Nelson Mandela em nós produz. Interroguei-me muitas vezes se uma pessoa tem justificação para negligenciar a própria família para lutar por oportunidades para os outros. As minhas últimas palavras de agradecimento são dirigidas para a mesa. Agradeço ao Dr. Carlos Cortes a sua presença na qualidade de Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes é um amigo de longa data, companheiro dos tempos de faculdade, parceiro de algumas listas académicas e concorrente noutras tantas.
Foi sempre um acérrimo defensor dos direitos dos médicos, mas, acima de tudo, sempre o vi como um defensor do direito dos doentes. A Ordem dos Médicos é a sua casa por mérito e por vocação, e desejo um dia poder vê-lo em voos ainda mais altos. Carlos, contarás sempre com o meu apoio. À editora Lidl, nas pessoas da sócia e editora Sra. Engenheira Manuel Anos e editora adjunta a doutora Ana Gaspar, devo uma palavra de reconhecimento e agradecimento. Reconhecimento de que a Lidl é, indiscutivelmente, a maior editora de livros técnicos portuguesa. Reconhecimento de que o profissionalismo de todos os que lá trabalham ultrapassou as nossas melhores expectativas. Mas devo-vos ainda uma palavra de agradecimento por terem assumido este nosso projeto também como vosso, tornando verdadeiramente um projeto conjunto. Da nossa parte, fica o compromisso que este foi apenas o primeiro passo de uma caminhada. Uma palavra de agradecimento ao nosso anfitrião, o Grupo Luz Saúde, na pessoa do Dr. Pedro Beja Afonso, pela forma como acolheu esta iniciativa naquela que é a sua casa e que, desde há 4 meses, é a minha casa, o Hospital da Luz Clínica. Assumimos perante o Conselho de Administração do Grupo Luz Saúde o compromisso de liderar uma unidade capaz de dar resposta às necessidades da população da região do centro e todos aqueles que nos procuram pela patologia da coluna vertebral. Manifestamos o desejo de, em conjunto com elementos de outras unidades do grupo, ajudar a afirmar o Grupo Luz Saúde como referência no tratamento da patologia da coluna vertebral em Portugal. Não posso deixar aqui uma palavra à engenheira Isabel Vaz, Presidente do Conselho Executivo do Grupo Luz Saúde, devido a atrasos em compromissos profissionais assumidos em Lisboa, impediram de estar aqui connosco, atempadamente, mas que, pelo SMS que agora me enviou, se encontra a chegar a Coimbra para pessoalmente nos felicitar pela presente obra. Pela sua forma inovadora, pelo rigor, pela motivação que incute nas suas equipas e pela persistência, a imagem de um gestor de saúde em Portugal tem um rosto. E esse rosto chama-se Isabel Vaz. Ao professor António Oliveira, gostaria de deixar algumas palavras breves, mas muito sentidas. A consideração e a admiração que nos merece faz com que a escolha do seu nome para prefaciar o livro tenha sido espontânea e totalmente unânime entre os coordenadores. Não temos dúvidas de que o seu prefácio valoriza a obra de todos os autores aqui presentes, pela validação que a sua assinatura nos confere no panorama científico nacional. A título pessoal, permita-me que lhe confesse que, ainda que nunca tenhamos trabalhado juntos, pelo valor que lhe reconheço, pela sua bagagem científica e pela sua verticalidade enquanto homem, o professor António Oliveira é uma das poucas pessoas que muito me honraria e orgulharia de ter como meu diretor de serviço. Ao Sr. Professor José Guimarães Consciência, agradeço as palavras que nos dirigiu e a forma como se prestou a analisar o nosso trabalho e apresentá-lo aos colegas e amigos aqui presentes. Conheço o professor Guimarães Consciência há quase 20 anos. Ao longo deste tempo, foram muitas as reuniões científicas da área da coluna vertebral onde o vi partilhar o seu conhecimento. Fê-lo sempre com uma simplicidade e com uma humildade apenas acessível aos melhores. O seu trajeto de vida é para mim um exemplo e uma prova de que o mérito conquista-se com trabalho, rigor e perseverança. Numa área científica e numa metrópole onde os conflitos de interesse estimulavam mais vezes a maldicência do que o reconhecimento do mérito, habituei-me a ver no professor Guimarães Consciência alguém que incomodava uma minoria pela frontalidade e pela pertinência das suas opiniões, ou pelo protagonismo crescente que merecidamente ganhava, mesmo perante o desagrado de alguns. A solidez do seu trabalho, a sua forte convicção de que aquele era o caminho, fizeram
com que rapidamente a comunidade académica lhe reconhecesse o devido valor com a atribuição dos diversos graus de doutor. E a comunidade científica internacional validasse a sua prática clínica, ao nomeá-lo, por exemplo, o primeiro representante da Austrália em Portugal. Mas houve algo que nunca mudou ao longo destes últimos 20 anos. E isso foi a humildade, a simplicidade e a transparência do professor Guimarães Consciência enquanto ser humano. Por isso, aquele que é hoje o presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia é para nós um exemplo de um saber estar clínico e académico. A sua presença na apresentação deste livro enche-nos de orgulho e a forma como apresentou a nossa obra deixa-nos com uma dívida de gratidão. A última palavra da mesa vai para o Dr. Bruno Maia. Independente do mérito e do valor de todos os autores que participaram nesta obra, este livro nunca teria visto a luz do dia se não fosse o enorme trabalho e dedicação do Dr. Bruno Maia. Com exceção da sua família aqui presente nesta sala, muito poucos conhecerão as reais capacidades do Dr. Bruno Maia. Conheci o Bruno, iniciava ele o internato de ortopedia no Hospital Distrital da Guarda. Cedo me apercebi da sua vontade e determinação, mas só o tempo me permitiu conhecer o seu ser mais profundo. Herdou dos seus pais e da educação que lhe foi transmitida por eles uma nobreza de caráter cada vez mais rara nos dias de hoje. Por trás de uma estrutura física alta e esguia, com aparente fragilidade, existe um ser dotado de uma resistência física e psicológica acima do normal, posta à prova por diversas vezes, mesmo quando desafiado pela morte. Nem um violentíssimo acidente de viação, com fratura de 2 fémures, acetábulo, ossos da mão, um externo, hemotórax, derrame peritoneal, contusão hepática, TCE com hematoma subdural, fratura dos ossos da face com rinoráxis, foram um impedimento para 3 meses depois do acidente estivesse já a retomar a atividade profissional. Bruno Maia soube contrariar aquilo que, infelizmente, é o espírito atual das novas gerações que procuram a obtenção imediata e prioritária de elevados rendimentos financeiros. Internizou aquilo que Bill Gates se referiu ao afirmar: o conhecimento passou a ser o principal fator de produção e de geração de riqueza, fazendo um trajeto profissional invejável para aquilo que é a sua super jovialidade. Grande parte do sucesso da produção científica do Spine Center tem horas e horas no seu trabalho. E este livro é apenas mais um exemplo. Bruno, quando, já numa fase avançada do livro, te convidei para assumir também o papel de coordenador, foi ciente de que se apenas algum lugar existisse nessa função, esse lugar, por direito, era teu. Agradeço as palavras do Dr. Luís Teixeira e passo a palavra ao Dr. Carlos Cortes, senhor da secção regional Centro de Ordens Médicas. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os ilustres companheiros da minha mesa. Em segundo lugar, cumprimentar a assistência, os vários colegas, vários profissionais de saúde e outros também curiosos daquilo que é a saúde, ou que participam, sem ser diretamente profissionais de saúde, que participam na organização dos campeonatos de saúde ou colaboram com essa organização. Cumprimentar os coordenadores, o Dr. Luís Pedro Teixeira, o Dr. Bruno Maia, e associar também um cumprimento especial, que já foi feito pelo Luís Teixeira,
ao professor Norberto Canha, que julgo já não se encontra aqui na sala, mas não queria deixar de fazer também este cumprimento e cumprimentar também de forma muito respeitosa todos aqueles que, além do professor Norberto Canha, também foram meus mestres, não só na Faculdade de Medicina, que estão aqui presentes, alguns deles, mas também na minha vida profissional e no início da minha carreira. O Luís Pedro, no elogio exagerado que me fez, desvendou aqui este segredo, que nós somos amigos de longa data. Isso poderia até enganar aqui alguns de vós sobre os elogios que eu também lhe queria fazer. Mas queria fazer esta primeira declaração de princípio, é que normalmente, infelizmente, os meus amigos não são muito dados a fazer elogios, normalmente, àqueles que são os meus amigos. Sou muito exigente para o fazer e é mais fácil para mim, às vezes, até fazer elogios a quem não é meu amigo do que propriamente a quem é. Aqueles que não são nada meus amigos, obviamente, também não lhes faço elogios, mas tenho alguma dificuldade aos amigos mais próximos elogiá-los e galvanizá-los e bajulá-los. Esta é uma declaração para dar algum valor àquilo que eu irei dizer ao longo da minha intervenção. E a segunda, o segundo motivo pelo qual eu faço esta declaração é para me permitir, obviamente, fazer aqui um registro mais pessoal sobre um dos autores, e peço desculpa, não vou fazer para os dois, mas eu conheço, como foi revelado, o Luís desde a minha faculdade e penso existir um respeito mútuo, pelo menos da minha parte, um grande respeito, e pelo elogio que me fizeste, hoje fica a saber que esse respeito é recíproco. Felizmente. Eu conheço o Luís desde o meu primeiro ano da Faculdade de Medicina e o Luís Pedro sempre foi um aluno brilhante. E de alguma forma era predestinado, e julgo não estar a mentir, há aqui outros colegas da mesma geração que a nossa, estava mais ou menos predestinado ao Luís o percurso que é o percurso tradicional, que era como profissional de saúde, enverdar no Serviço Nacional de Saúde, preferencialmente nos hospitais da Universidade de Coimbra, e um dia, quiçá, com mais alguns anos, com mais cabelos brancos, ser diretor de serviço. E, em paralelo, seguir numa carreira académica e, mais tarde, poder ser regente numa cadeira. Eu penso que muitos de nós, mais jovens, com menos idade, era o prognóstico que fazíamos para o Luís Pedro. E, de forma absolutamente surpreendente, penso que nos surpreendeu a todos, o Luís decidiu encaminhar, fazer o seu caminho profissional, e não só profissional, passarei a explicar porquê, no setor privado. E foi uma surpresa para nós. E provavelmente a primeira impressão que nos ficou poderia ser por motivos de ordem talvez financeira. Nós estamos aqui a paradigmas comum, mas há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, muitas vezes a opção era essa. Mas hoje percebemos aqui, pelo caminho profissional, caminho técnico, caminho científico, caminho inclusivamente formativo, percebemos que aquela chama que nós conhecemos do Luís Pedro Teixeira, da faculdade, que era aprofundar o conhecimento, que era aplicar o conhecimento que tinha na técnica da especialidade médica, que era fazer sempre mais, também seria aplicar na sua atividade do domínio privado. Eu questionei-me, confesso-vos, e questionei-me agora até muito recentemente, desde que fui convidado para participar nessa sessão, o que é que leva um médico, jovem estudante, brilhante, profissional absolutamente dedicado, empenhado na sua profissão, a não querer estar no serviço público e decidir fazer a sua carreira exclusivamente no setor privado. E de facto, e esta é uma das reflexões que eu vos queria deixar, e é uma importante reflexão,
para nós todos e também para os nossos doentes, porque o nosso trabalho, obviamente, tem um impacto direto sobre os doentes, sobre quem precisa de cuidados de saúde, é que o paradigma tem mudado muito nestes últimos anos. Nestes últimos anos, até mais recentes. Tem mudado muito desde que sou médico, já não há tão poucos anos, mas também não são assim há tantos. E existe hoje uma oferta do setor privado. Eu não estou aqui a emitir qualquer tipo de opinião sobre aquilo que está a acontecer. O que eu vos estou a transmitir é aquilo que eu entendo ser a realidade hoje no nosso país, aqueles que são os factos na área da saúde. Hoje, o setor privado está a começar a oferecer novas aplicações na sua atividade. Não é só oferecer atos médicos, atos de saúde, uma oferta de saúde menos diferenciada, mas hoje nós começamos a ver uma intervenção privada do ponto de vista assistencial muito mais diferenciada. Começamos a ver em Portugal uma oferta do setor privado no domínio formativo. Vários hospitais no nosso país formam não só médicos, mas formam também médicos especialistas. E formam por uma razão muito simples. Porque a Ordem dos Médicos reconheceu capacidade a essas unidades privadas para poder formar médicos especialistas. E devo-vos dizer que, na minha intervenção institucional da Ordem dos Médicos, eu nunca quis saber se a instituição A, B, C ou D é uma instituição do setor privado, do setor público ou do setor social ou corporativo. O que me interessa saber, como dirigente da Ordem dos Médicos, é se a qualidade assistencial destas unidades é boa, é satisfatória, responde às necessidades dos doentes. É de saber se a qualidade destas unidades tem capacidade para formar de forma extremamente exigente, e nós sabemos que em Portugal a formação de especialistas médicos é das mais exigentes da Europa. O que me interessa saber é se a ética e se a deontologia médica também é aplicada nestas instituições. E hoje acolho com imensa satisfação uma iniciativa, porventura, inédita para mim, mas se não for inédita em Portugal, é muito pouco usual, muito pouco habitual. É a publicação de uma obra em português com esta qualidade. Foi aqui, pelos meus ilustres colegas ortopedistas, já elogiado, por um médico, publicada por um médico, por dois médicos, que são exclusivamente no setor privado. E isto é algo que eu tenho que sublinhar, porque é algo muito importante e é um paradigma totalmente diferente. Há aqui um contributo que não existia em Portugal e que eu apoio com imensa satisfação. Desde que tenha qualidade, devo fazer é acolher com satisfação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho que agradecer é a elaboração desta obra, aos dois autores, aos dois coordenadores, é terem permitido, é terem feito uma obra de abrangência transversal às várias especialidades. É uma obra de fácil entendimento, acessível para profissionais de saúde, acessível para médicos, sem ser médicos ortopedistas, médicos neurocirurgiões, e este é um contributo também muito importante. É um contributo na linha daquele que é o juramento hipocrático que temos que fazer no início da nossa vida. Os médicos, aos médicos, não é só colocada a obrigação de tratar, de salvar vidas, de aconchegar os seus doentes, mas tem a obrigação deontológica, histórica, estatutária da Ordem dos Médicos de transmitir os seus conhecimentos. Transmitir os conhecimentos não é um favor que os médicos fazem, é uma obrigação que têm de fazer, de geração em geração. E nestas memórias escritas, nesta transmissão do conhecimento escrito, está aqui um ato hipocrático de exercer medicina. Também é muito importante. E este é o segundo ponto que eu queria deixar aqui, de agradecimento aos autores e também a todos aqueles
não sendo autores, coordenadores desta obra, participaram do ponto de vista científico e também que possibilitaram que esta obra fosse impressa e fosse divulgada. E, finalmente, para não alongar muito mais tempo, para não ir roubar em algo que eu sei que é muito importante também para o Luís, que é a família, nós estamos quase a chegar à hora do jantar, onde teremos que estar, com nós, com a nossa família, a expressar aqui um sentimento, e permito-me, é muito raro fazer este tipo de declaração pública, de algum bairrismo. E eu sinto muito orgulho quando a classe médica de Coimbra dá um contributo nacional para a divulgação da medicina, para a divulgação científica. Sinto orgulho nisso. Porque continuo a acreditar que o contributo desta cidade e da região centro para a saúde a nível nacional é absolutamente incontornável. É um contributo incontornável e importante para todos os médicos deste país e importante para todos os médicos deste país. Quem pensa que Coimbra pode deixar de dar esse contributo, em primeiro lugar, está enganado. E em segundo lugar, está a fazer mal à medicina, à saúde e aos doentes do nosso país. Este sinal de vida absolutamente essencial tem que nos orgulhar a todos. Esta obra não é só dos coordenadores. Esta obra é de todos nós. Todos nós em Coimbra, todos nós em Portugal, e atrevo-me a dizer todos nós a nível internacional, porque necessariamente muitos dos médicos não presentes nesta sala irão beber nesta obra. Portanto, este é o terceiro e provavelmente mais importante agradecimento que eu faço a quem teve a ideia de fazer a obra, de a concretizar, mesmo com todos os problemas que tu agora referiste relacionado com o Bruno Maia, mas isto só demonstra que é fácil, se estivermos empenhados, de contornarmos todas as contrariedades. E algumas delas, permitem-me fazer esta analogia. Bruno Maia, o Dr. Bruno Maia, que conheço tão bem como conheço o Luís, soube contornar todas estas adversidades. Não há impossibilidades. E também nos compete a nós, médicos, compete-nos a nós, cidade e região centro, também as sabemos contornar. Não para nós, mas pela saúde dos nossos doentes. Muito obrigado a todos, obrigado pela vossa atenção e muitos parabéns mais uma vez a quem participou nesta obra.